Oi, gente. Então, hoje a nossa aula é sobre reprodução assexuada. E o que seria reprodução assexuada? A reprodução assexuada é quando o indivíduo ele não precisa de outro indivíduo para se reproduzir. Então, isso aí facilita muito mais o processo de produção, né? Porque a gente vai ver na aula seguinte, lá na reprodução sexuada, que o indivíduo tem que ter outra companhia para que haja a reprodutividade, né? Para que eles venham aí se proliferar, ter seus filhos, enfim. Mas na reprodução assexuada, você vê que o A, ele nega a participação do outro, quer dizer, a assexuada. O A antes da sexuada significa que o indivíduo ele faz sua própria reprodução sem que haja a participação do outro indivíduo. Então a gente vai ter dentro da reprodução assexuada agâmica, que quer dizer agâmica, indivíduo que não tem gametas, para que haja o processo de fecundação e o outro indivíduo venha se reproduzir. Exemplo de reprodução assexuada, por exemplo, as bactérias. Então, elas se reproduzem, elas se multiplicam, e daí disso num processo bem rápido, bem distinto. Então poderíamos dizer assim: se as bactérias elas têm suas produções constantes e elas se multiplicam e elas se produzem rapidamente, isso em questão de minutos, dentro de 5 minutos as bactérias conseguem rapidamente se multiplicar, se reproduzir. Aí a gente tem exemplo de que? De reprodução assexuada. Essa reprodução também, ela significa que ela diz: eu não preciso do outro para reproduzir, então se facilita nesse processo. Existe o lado positivo da coisa, que isso a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com os seres que tem a produção ou reprodução sexuada, porque há uma distribuição e uma alta concentração dos genes, então tornam-se esses indivíduos mais potentes geneticamente, né? Então poderíamos dar um exemplo, por exemplo, indivíduos que passou por um processo como alguns cães, né? Geralmente a gente vê que alguns cachorros de ruas, que a gente chama de vira-lata, eles têm uma carga genética mestiça, misturada, mais forte, porque já vem de N cruzamentos, e daí eles conseguem ser mais resistentes, né? Eles passam por processo que talvez o cãozinho seu que você tem aí na sua casa, bonitinho, dure 5, 4, 6 anos, enquanto um vira-lata chega a 10, 12, 14, 15, 100 anos e na rua e se alimentando mal, bebendo água de esgoto, passando por todo aquele processo super mega pesado. Mesmo assim eles são bem mais resistentes. E voltando para a reprodução assexuada, sempre eu bato nessa tecla, que o A, ele nega a participação do outro indivíduo. Então a gente vai ter tipo de reprodução assexuada. Então, a cisparidade. O que seria cisparidade? São seres unicelulares. Quando eu falo de seres unicelulares, eu estou me referindo a seres que contêm apenas uma célula. Ah, professor Noé, quer dizer que unicelulares não vem de única célula. Pluricelulares está no plural. Seres que contêm
têm ou eles são constituídos por mais de uma célula. Ah, professor Noé, mas como um exemplo de seres que são seres unicelulares? As bactérias, né? Por quê? Elas são seres unicelulares e elas têm uma capacidade de se dividir, se multiplicarem rapidamente. Então, sua reprodução é o que? Assexuada. Já a gente tem o segundo exemplo de brotamento ou gemulação. Isso daí ocorre muito dentro com os seres que alguns cientistas, alguns livros trazem como animais, mas brevemente é classificado em outro grupo, como a esponja ou as esponjas do mar. Então você vai ali, a esponjazinha está ali no seu habitat natural e você, né, com a tentação, você vai na praia, vê uma esponjazinha ali e quebra ela, tora ela. Aí você diz, eu consegui matar, eu consegui destruir a esponja. Conseguiu que nada, ela vai brotar novamente, ela vai sofrer o processo de generalização e vai crescer novamente. A não ser que você pratique esse processo periodicamente, e daí também ela não vai resistir às agressões que você venha promover. Mas pelo contrário, ela vai se manter intacta e ela vai conseguir novamente sofrer esse processo de gemulação, ou alguém pode chamar também, já que na biologia, na ciência, há vários nomes para várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, mas o professor falou de brotamento, mas a gente pode ver e constatar em situações de provas, videoaula ou documentários, outra palavra, outro significado como gemulação. Então, a gemulação, como isso ocorre, né? Então, os organismos, eles fazem o quê? Eles gastam energia, tá certo? Os organismos que têm reprodução assexuada gastam menos energia do que os indivíduos que têm a reprodução sexuada. Por quê? Porque ele não usa o processo de gastamento de energia para se reproduzir. Então, suas clórofilas, seus filhos, eles produzem, sua produtividade é bem maior do que em qualquer outra situação. Então, nós poderíamos fazer uma comparação. A facilidade produtiva dos indivíduos assexuados ou com reprodução assexuada é maior, mas a sua qualidade e também o processo de eles entrar em extinção também é maior. Porque a partir do momento que um indivíduo tenha uma carga genética com as mesmas condições, então todos os organismos vão sofrer as consequências e todos vão ao extermínio de uma vez só. Então, geralmente, indivíduos que estão na classificação de seres de reprodução sexuada é bem mais potente, consegue ter uma resistência muito maior. Então a gente tem a estrobilização. A estrobilização ocorre com os quinidários. É diferente. Existe uma variedade também. Então ela não está apenas classificada em uma ordem, em uma série, mas a variedade genética está ali compondo aquele grupo. Mas quando eu falo a carga genética é menor para os indivíduos que são constituídos a partir dos processos ou do processo de reprodução assexuada, eles são menos favorecidos. E indivíduos de reprodução sexuada recebem mais cargas genéticas, fatores genéticos, e daí eles têm condições
genética biológica mais construtiva, mais edificada, tá? Então a gente poderia dar-se como exemplo as planárias, tá? Então as planárias é o que? É um prateominto, tá ok? Então você vai ali, corta ela em 1, 2, 3 pedaços. Eu consegui matar, eu joguei uma pedra ali na planária, cortei ela em 4 pedaços, acabei com a vida da planária, já era planária, já era nada, cara. Cada pedacinho que você cortou vai se formar uma nova planária, e ali terá um novo prateominto. Então se você pensa que porque cortou, porque destruiu ali, você fez a festa e agora pronto, já era nada. Agora é que ela começa a dar origem a uma nova planária. Então veja as condições de cada um desses indivíduos, tá certo? Você pode fazer isso com vários indivíduos dessa mesma ordem, dessa mesma classe, e eles vão sofrer e eles vão passar por essas transformações imediatamente. Então, concluindo, eu quero dizer para vocês que seres, indivíduos que têm a reprodução assexuada, lembre-se, o A antes nega a participação. Eu quero dizer o que, professor com isso? Quer dizer que o indivíduo, ele consegue se reproduzir sozinho, ele não precisa arrumar uma companheira para namorar, para se reproduzir. Ele vai lá e manda ver e faz os filhotezinhos dele sozinho. Ele sozinho. Por isso que ele é um ser, o que eu falei no início, agânico. Ou orgânica, que quer dizer, ele não tem gametas, então ele vai se reproduzir tranquilamente. Na aula seguinte, que será a aula de reprodução sexuada, nós vamos ver mais participação, como que esse tipo de reprodução ativa, atípica para esses indivíduos. Então até a próxima. Então vamos lá assistir essa vídeo aula de continuidade na próxima aula, aula 2, com o professor Noé, tá certo? Então tenha uma ótima aula.